Vocês estão me ouvindo? Alguém poderia, por favor, confirmar? Alô? Estão me ouvindo? Opa, obrigado. Obrigado, Quintanilha. Eu estava na dúvida se o som estava passando ou não. Agora já estou mais tranquilo. Estamos aguardando aqui a Eliane. Então, a nossa ideia hoje... Eu fiquei na dúvida que nome dá para o nosso bate-papo, porque eu convidei a física Eliane Xavier para trocar uma ideia, amiga aí de longa data, inclusive de eventos e outras lives, né, para um assunto que eu acredito que é bem interessante e tem a ver com a resistência humana, né? Eu chamei em primeira instância de as raízes da resistência por trás do dogma materialista. Fiquem tranquilos que isso aqui não é nenhum ataque à ciência de forma alguma, né? Pelo contrário, nós somos um canal de ciência, ainda que alguns dogmáticos não acreditem nisso, mas eu pessoalmente sou engenheiro, meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos, eu estou sempre aqui trazendo as ideias libertadoras, na minha modesta opinião e de muito feedback que eu recebo dos leitores dos livros My Big Toll, do Tom Campbell, que confirmam isso, né? São ideias realmente libertadoras e é uma teoria da consciência que acabou se revelando também uma teoria da física e da realidade muito mais ampla, porque ele acertou a veia, né? O cerne da coisa, que é a consciência, que é também, por coincidência, a maior resistência da ciência, né? Então, agora, veja bem, não é a ciência. Então nós vamos conversar. Olha, a Eliane já está entrando, deixa eu ver se ela fez o pedido aqui para entrar. Vamos torcer para que tudo dê certo, é sempre um parto. Olha, ela enviou uma solicitação, vamos lá, aceitar. Peço às pessoas pedir para entrar, porque a live é exclusiva, minha, da Eliane, uma interação com vocês, né? Boa noite! Olá, boa noite, Eliane. Estava aqui fazendo uma pequena abertura e introdução. Bem-vinda. Estava explicando para as pessoas que convidei você, já parceira e amiga de longa data, e de eventos e tudo mais. Sim. E que eu sou engenheiro e você é física, então a gente acaba tendo muito em comum, porque física sempre foi uma paixão minha. E eu estava explicando que o canal aqui é de ciência, que ninguém espere que nós estamos aqui para atacar a ciência, né? O que nós vamos procurar esclarecer um pouco aqui hoje é que a ciência, ela não existe, né, assim, por si só. Ela existe como fruto da ação, né, do interesse da ação e do estudo de pessoas, né? A ciência é constituída por pessoas, seres humanos. Eles não são super-heróis, não são anjos, né? Não são consciências de outra realidade, são pessoas daqui mesmo. E, né, nós compartilhamos aqui todas as nossas qualidades e defeitos. Então, qualquer qualidade ou defeito, né? Não é porque o cara resolveu ser cientista, resolveu ser físico, resolveu ser engenheiro, ou qualquer outra profissão, ou médico, né? Não quer dizer que o cara se tornou infalível, se tornou um semideus, ou seja lá o que for, né? Às vezes o orgulho infla e sobe a cabeça. Né? Isso é parte do problema e não é parte da solução, mas a ciência é feita de humanos, né? E os humanos a gente conhece. E o cientista, né? A gente tem aquela expectativa de que ele tenha mente aberta para considerar ideias, imaginativa, inclusive, para considerar opções. E ele muitas vezes usa, né, como é o caso que a gente vai acabar conversando aqui também, da matéria escura e da energia escura, né? O ser humano, cientista, teve que usar a imaginação para bolar uma ideia dessa e tirar do nada, né, do chapéu, alguma coisa e bolar e criar uma sugestão de algo que preenchesse os requisitos das equações que mostravam necessidade de mais energia e mais matéria, né? E então ele usou a criatividade. Mas aí ele se apega à ideia do modelo que ele criou, né? E aí ele começa a rejeitar qualquer outra opção sem sequer olhar.
Isso vale tanto para o cientista, e às vezes especialmente para alguns divulgadores de ciência, né? E, aliás, a Eliane vai poder explicar um pouquinho melhor, né? Esse assunto surgiu por conta da percepção da Eliane, com a qual eu concordo plenamente, de algumas pessoas aí da divulgação científica, que em princípio estariam numa linha parecida com a nossa, mas que estão dentro de uma área dogmática, materialisticamente dogmática e sem abertura, em especial para considerar a consciência e a participação dela, que para eles acaba sendo algo subjetivo e não palpável, né? E acabam se excluindo do universo das soluções possíveis, e aí passam a chamar a consciência, curiosamente, de problema difícil. Por que a consciência é um problema difícil? O problema difícil da ciência, não é da ciência em geral, é da ciência materialista. Para o Campbell e para Eliane Xavier e para mim, isso não é um problema difícil. Na verdade, é a fonte de todas as soluções. Né? É verdade, Mário Jorge. Então, Eliane, antes que eu fale demais e acabe com essa live, eu vou deixar você se introduzir, apresentar e dizer o seu boa noite e dar um retoque aí nessa questão da ideia da qual surgiu aí essa nossa live para hoje. Ah, que ótimo, Mário Jorge. Muito obrigada, você fez uma introdução muito boa. Como o Mário Jorge falou, eu sou física, eu tenho mestrado na área de física quântica e agora estou fazendo doutorado em ciência da religião, justamente por causa desse conflito, né, Mário Jorge? Porque eu me encantei com a física quântica, mas eu me encantei com a física quântica que dialoga com a consciência, que dialoga com a espiritualidade. Não essa física quântica do materialismo científico. Essa, eu fiz o meu mestrado inteiro dentro desse modelo do materialismo científico e te confesso que foi muito sem graça. Assim, a gente sai com um monte de buraco, as coisas não se conectam, você sai muito técnico, sabendo fazer muita conta, mas sabedoria mesmo você não tem. Né? É um conhecimento muito fragmentado. E aí a física quântica realmente me apaixonou quando eu comecei a ouvir alguns ensinamentos da espiritualidade, onde eu comecei a perceber ali uma semelhança de linguagem, né? Do mesmo modo, né, que você, Mário Jorge, se encantou com a obra do físico Tom Campbell, né? De repente você ouve uma coisa assim que faz todo sentido para você, né? E realmente é apaixonante. A gente quer compartilhar aquilo, quer dividir com mais pessoas, né? Então, a abordagem que me interessa na física é essa. Mas aí, né, como o Mário Jorge estava falando, eu já estou Nossa, eu tenho que fazer a conta depois, mas é quase 20 anos. Quase 20 anos nessa. Na verdade, 19 anos eu estou fazendo a conta aqui de cabeça, que eu trabalho nessa linha de divulgação de física quântica para o público leigo, nesse paradigma mais amplo, né, da consciência. E realmente é muita crítica que a gente sofre, né? É muita crítica que isso não é ciência e blá, blá, blá. Mas aí agora, dentro do... A gente sempre soube que isso é o materialismo científico, né? Mas agora, dentro do meu estudo do doutorado, que é dentro de uma universidade, né? Eu pude ver isso mais detalhadamente. E aí eu entendi melhor ainda a raiz do conflito, né? Então, um dos livros que eu já estudei é de um físico teólogo chamado Ian Barbour, né? Um cientista americano, que ele estudou muito profundamente esse atrito, né? Por que a ciência se atrita tanto quando você vem com uma linguagem de algo sutil, né? Seja a espiritualidade, seja a consciência. E aí eu adorei assim, a descrição que ele colocou no livro dele. Eu vou até ler um trechinho aqui, porque é extremamente esclarecedor. Né? Então, ele descreve o materialismo científico, ele diz assim:
O materialismo é a afirmação de que tudo, que a matéria é a única realidade fundamental do universo. Então já começa assim, né? A matéria é a única realidade fundamental do universo. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa em sã consciência pode defender uma visão dessa, né? Se dentro da própria ciência já se comprovou que não existe matéria sólida, né? Da maneira que Newton e todos os outros da física clássica imaginavam. O budismo chama Então, isso de apego, viu? Não é? Mas aí olha que interessante. Aí ele chama isso de metafísica. Isso aqui é uma metafísica, entendeu? Você dizer que tudo é matéria. Isso não é física, isso é uma metafísica. É um dogma. É um dogma, é um negócio assim que está, né, além da ciência. E aí ele ainda diz assim: o materialismo científico faz ainda uma segunda afirmação. O método científico faz ainda uma segunda. Perdão, eu li duas vezes aqui. O materialismo científico faz ainda uma segunda, que eu estou lendo aqui até do livro, para ser fiel. Ele diz assim, o materialismo científico, né? A primeira afirmação é que tudo é matéria, que a matéria é a realidade fundamental. E a segunda afirmação é que o método científico é a única via confiável de conhecimento. Quer dizer, isso é uma forma, né? É o que eles chamam de epistemologia, que é um conjunto de proposições relativas à verificação da aquisição do conhecimento. Quer dizer, isso é uma coisa assim da cabeça deles, né? E aí as duas afirmações estão vinculadas. Se as únicas entidades reais são aquelas de que trata a ciência, então a ciência é o único meio válido de conhecimento. Então aí que vira essa confusão, porque a ciência se torna a dona da verdade, né? Então, só o único meio de conhecimento válido é a ciência. Só que ela já parte dessas duas premissas furadas, que uma é que tudo é matéria e a outra é que o único método confiável é o método científico. São duas coisas aí que de cara já não fazem sentido, né? E aí ele ainda fala do reducionismo, e aí ele diz assim, ó, além disso, as várias formas do materialismo expressam o reducionismo, né? Com certeza, que diz que tudo é redutível às leis da física e da química, né? E o redutismo metafísico alega que as partes constitutivas de qualquer sistema determina o seu comportamento, quer dizer, é o paradigma cartesiano, você tem que dividir tudo em parte, aí você fica olhando aquelas partes separadas e acha que aquilo vai determinar o comportamento do todo. Então ele faz uma crítica aqui muito bem embasada, sabe? Uma pessoa assim, que é teólogo, é físico, é um cientista americano, e é importante, né, a gente lembrar que ciência é uma coisa muito ampla. A biologia é uma ciência, né? Nós temos a própria ciência da religião, nós temos as ciências humanas. Então, a ciência não é só o que é apoiado em modelos matemáticos, né? Então, é um reducionismo, uma cegueira, né, que não cabe mais nesse século XXI, né, Marjole? E eles gostam de falar que o que a gente faz é um desserviço. Mas, na verdade, desserviço é o que eles fazem, porque, como eu falei com você, né, a gente faz aqui tanta live para abrir a cabeça da pessoa, para a pessoa enxergar mais longe. Aí vem eles com esse porrete do materialismo científico, querendo martelar nas pessoas, né? Gente, não é assim que nós vamos chegar a lugar nenhum, né, Mário Jorge? Eu acho que assim, a primeira coisa para lembrar, assim, às vezes, vamos dizer, o divulgador científico quadrado, né, dogmático do materialismo, ele é pior, com certeza, que o cientista. Porque o cientista ainda tem lá o meio de vida dele e ele, em geral, o método do cientista é mais de ignorar, fazer como se
certas ideias não existissem, como se ninguém tivesse falado nelas. Então ele joga para o lado, é como o subconsciente, né? Ele põe lá para o subconsciente e transforma em trauma, ele esquece aquilo lá. O divulgador, ele acaba sendo áspero e crítico, porque, em geral, ele está fazendo da divulgação científica dele o meio de vida dele, né? E muitas vezes o único meio de vida. Então, ele está ali falando, e para isso a gente sabe que uma das características para quem vai vender ideias na internet, né, que é normalmente como se usa isso como se fosse um mercado de vender ideias, é a questão da autoridade, né? E é preciso entender que ele está ali falando com toda a autoridade de coisas como se fossem líquidas e certas, né? Como se fosse preto no branco, e vendendo autoridade, falando grosso, né? E ele não se toca que ele está pisando no próprio rabo, sem perceber. Mas não ele tem a menor noção disso. Agora, ele fica muito radical, né? Ou ela, ou quem for, né? Existe mais de um, né? Já vi mulheres nessa área também fazendo isso. Eles passam para o ataque pessoal, né? Diferente do cientista que prefere ignorar o tema, esse divulgador, quando o tema surge e as pessoas comentam e questionam ele sobre isso, ele ataca inclusive a nível pessoal, da moral, né? Vem alguns deles dizendo que o Tom Campbell, como é que chama? Ele diz que como é que a pessoa é falsa, que não cínico. Não é cínico, é que ele não é fake, assim, como se fosse fake. Eu não lembro a palavra correta agora, que ele não existe, que ele não trabalhou para a NASA, que ele não é físico, que ele que ele não existe. Só falta dizer que ele não existe, né? Que ele é uma entidade. Não, o que eles querem, no fundo, é isso, né? O que não cabe no paradigma deles não existe. Mas, assim, teve uma época que teve um pico disso, no final do ano passado, né? Que ficou todo mundo estrelando, porque deu um boom por conta dos experimentos que o Tom estava rodando, e voltou à tona os artigos dele, e o artigo saiu em todos os jornais, todos os meios de comunicação, dizendo que o físico estava tentando provar que a realidade era virtual, que a realidade era uma simulação. Cada um falou de um jeito, mas você sabe como é a internet. É mais ou menos a mesma coisa. Eu cheguei até a guardar uma versão impressa de meia página da Folha, porque até na Folha saiu. E isso incomodou muito a eles, que está falando que é um físico e não é um cara, não é um metafísico, é um físico. Né? Está falando sobre consciência, está falando sobre física quântica, está falando sobre renderização, sobre o impacto da mente sobre a matéria, que na verdade nem é matéria, e ele está é um físico, então incomoda muito. Então, quando ele parte para o ataque, ele começa dizendo que o cara nem é físico, nem trabalhou para a NASA, nem coisa nenhuma, que ele é uma fraude. Lembrei a palavra. Ele é uma fraude. Escuta, meu amigo, você acha que se fosse uma fraude, o cara tem artigo científico publicado em jornal periódico de ciência, e lá está dizendo, se você clica no artigo desse sobre propondo os experimentos da dupla fenda, tem lá ele e mais 2 ou 3 cientistas que backupearam ele na apresentação do artigo, e tem um mini currículo de cada um deles. Veja, aquilo não é a Folha, não é o UOL, né? Não menosprezando ninguém, mas você entra, acha o artigo científico e você acha o currículo do sujeito, né? E que foi publicado. O cara não ia publicar o currículo e o artigo se não tivesse o cara que tivesse formado, que tivesse diploma, né? Que tivesse condições mínimas de fazer aquilo. Eu, inclusive, cheguei na época... Fui até a NASA, pesquisei alguns artigos lá para ver, porque tem alguns artigos da NASA que são secretos, tem alguns que são abertos. Cheguei a achar um artigo científico do Tom dentro da NASA, da época que ele trabalhava lá, do trabalho dele lá. Né? Eu nem lembro agora do que era, mas ele trabalhava em simulações, em busca de seguranças, modos de falha e prevenção, né? E trabalhando com sistemas de simulação, para encontrar no projeto Ares, se eu não me engano agora, e eu cheguei a divulgar aqui por via das dúvidas, mas eu, assim, não gastei muito a minha energia, eu falei para o público, né, meu interessado ter algum argumento, ter alguma informação a mais, né, mas eu estou muito preocupado, porque, assim, não adianta você se preocupar, por quê?
Não é porque são seres inferiores, é porque são pessoas que estão num estágio de apego com o dogma deles, com o paradigma. A gente vive falando em paradigma, eu falo disso e você também, mas as pessoas às vezes não têm uma noção clara do que é um paradigma. Paradigma é um conjunto de regras que está funcionando agora. E para eles, o conjunto de regras que está funcionando agora é o do materialismo, ok? E eles não querem largar isso. E por quê? Por que é tão difícil? Porque são seres humanos. E se você for ver, né, esse paradigma nasceu lá com Demócrito, lá na Grécia Antiga, quando ele teve aquela ideia de ir dividindo a matéria e cortando, cortando, e ele falou, quando chegar no limite que não dá para dividir mais, o que sobrou é um átomo que já quer dizer indivisível, a partícula indivisível. Então, ele não via nada, mas ele já bolou essa ideia, né? Pois é, esse átomo cheio de matéria ninguém encontrou. Esse tijolinho cheio de matéria ninguém achou até hoje. Não, mas você concorda que era uma ideia, né? Ele imaginou, se eu consigo cortar um tijolo em dois, depois aquilo na metade, e na metade de novo, e na metade de novo ele foi além e falou, vai chegar uma hora que eu usando, né? Se na época ele tivesse o meu melhor óculos e a minha melhor faca, eu vou chegar numa partícula. Ele nem imaginava o tamanho que a partícula seria, mas ele deu o nome de átomo. Então, assim, era uma ideia, né? Era uma ideia, era um experimento mental, por assim dizer. Isso. Agora, veja, e aí todo mundo se agarrou nisso, porque eu estou vendo os tijolos, as pedras, as montanhas, né? E eu acredito que as coisas são materiais, porque eu toco as coisas, e então esse raciocínio, as pessoas se apegam a ele facilmente, de tenridade, e há 2.500 anos, entendeu? O senso comum, ele nos engana, né? A gente tem, lógico, a gente tem uma sedução, né, de achar que as coisas são como nós vemos, né? Nossa, que maravilhoso que seria isso, né? Mas o senso comum nos engana, e é como o físico Michio Kaku fala, se o senso comum estivesse certo, a gente não precisava de ciência. A ciência, ela vem justamente para nos levar a enxergar além. Mas os próprios cientistas se prendem, né? Ficam presos. Mas quando a gente olha isso tudo de um modo mais amplo, quando a gente entende melhor, né, o falso eu, o avatar, né, a gente fica claro assim, o quanto tem de ego, de identidade, né, de dificuldade pessoal, como você falou no início. A pessoa, ela continua sendo um ser humano cheio de defeito, né? Com todas as suas obscuridades. Natural, todos os seres humanos são assim. Mas a gente tem que saber separar o que é ciência, né? E o que é materialismo científico, o que é apego, o que é visão estreita, né? Porque foi como você falou, eles não podem subir no pedestal da ciência como donos da verdade, né? Porque até essa coisa de achar que são donos da verdade é um sintoma do problema, né? É o que o Ian Barbour diz aqui, o materialismo científico, ele leva a crer que o único método de verificação da verdade viável é a ciência. Então, só é verdade o que é verificável dentro da ciência. É lógico que isso não está certo, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou te fazer só uma pergunta. Vamos lá. E só lembrando, né? Não pense que o cientista está num pedestal, que ele usa a roupa de... Ele não é um ser iluminado. Ele não é o homem de ferro, ele não é o super-homem, ele não é o Batman, só porque ele é cientista. Ele sabe fazer conta. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, qual é, e se é um humano, como eu e como você e como qualquer outro, qual é a maior dificuldade, a maior barreira do ser humano, em geral? Eu acho que a maior barreira, em geral, do ser humano é conseguir ir além do avatar, ir além da própria identidade. Tudo bem como percepção, mas o que é que bloqueia essa possibilidade dele crescer e se desenvolver? O ego. Você não acha? Exatamente, o ego, o medo, né? O apego. Então,
Tudo, vamos dizer, do ponto de vista da ciência de Mai-Binitou, né, da consciência, o medo tem o desconhecido, tem o medo do desconhecido e tem a crença que eu crio para encobrir o medo do desconhecido. E vou jogando para baixo e fazendo meu castelo de cartas com esse remendão. Agora, com esse castelo de cartas, eu construo o ego. Né? E o ego é uma coisa extremamente frágil. Né? E a pessoa parece ser forte, porque em geral apela para a ignorância e para a ofensa e soca o pau como se fosse o dono da verdade. Isso é uma atitude típica do ego. Né? Esses caras, como estão sob os holofotes, em geral, às vezes tem uma técnica aí, qualquer, uma tecnologia que criou, que desenvolveu, então os caras vão subindo em cima daqueles degraus todos de ego, e de lá ele vai se encastelando e cada vez ficando mais refratário a qualquer coisa que possa pôr isso em risco. E é assim, chega a ser ridículo, né? Porque quando você faz, né? Eu sempre me refiro àquela enquete feita pela revista Science, que levantou quando fez 125 anos, levantou as 125 questões que ainda estavam pendentes da ciência, né? Apesar do professor daquele físico, como é que ele chama? O Max Born, que é sei lá qual deles que o físico. Ele falou que queria ser físico antes de entrar na faculdade, e o professor falou: não adianta entrar nessa área, porque todas as coisas já foram descobertas em física, não vale a pena. Eu não sei se eu não lembro qual deles é, um desses grandes físicos aí do final do começo de 1900, final do 1800, e o professor fez ele, né, de todas as coisas. Veja, para aquelas pessoas que estão no que eles chamam de establishment, né, naquela formalidade da ciência dogmática estabelecida, eles acham que já sabem tudo. E o ego, né, a fragilidade do ego faz com que eles se apeguem ao que sabem e achem que é tudo. Eu falo com cátedra, porque eu nem era, né, cientista, eu era só um engenheiro e já achava que sabia quase tudo que tinha para saber. Né? E assim, a maior avanço que eu fiz, e a maior dificuldade que eu tive foi descobrir, e acabei ficando chocado, o tamanho de tudo que eu ignorava, que eu desconhecia, e que era uma enormidade, e eu ali achando que era a última bolacha do pacote. Então, assim, a gente sabe disso, todo mundo é ser humano. Então, a gente não pode esquecer que muita gente vai para essa ciência de exatas justamente porque já tem trauma com questões sutis, né? Às vezes, de espiritualidade, de religião. Então, a pessoa tem pavor desse. Aí a pessoa, né, pensa assim: eu vou para a física, porque aí eu vou resolver tudo matematicamente. Né? Então, a gente tem que entender que essas pessoas têm os problemas delas também. Né? E dentro da própria física, mais de 50%, mas muito mais da metade aí dos físicos odeia a física quântica, né? Justamente porque a física quântica ela tira esse chão materialista nosso, né? A física quântica ela te puxa o tapete dessa visão muito materialista, muito cartesiana. Então, é muito físico que detesta a física quântica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, antes de cair nas críticas, né, antes de dar ouvido para as críticas, né? Não é porque a pessoa é um cientista. E fazendo aqui, trazendo, né, o outro lado, tem muitos físicos que são físicos que estão dentro da academia que defendem essa visão que traz o sutil para dentro da física. Né? O Marcelo Gleiser é um que agora ele cada vez mais ele está abrindo, né, a fala dele, o discurso dele, os livros dele, para trazer essa mudança de paradigma. Né? Eu acho curioso você estar dizendo isso, e vou procurar saber, porque eu gosto muito do Marcelo Gleiser, já li alguns livros dele, ele é assim... Eu gosto de física, né? Eu gosto de umas pessoas com mente boa, né, que conseguem articular,
E ele é muito bacana. Agora, eu sempre notei um traço bem materialista, arraigado. Mas ele Ele mudou não dava um bastante. passo além ali. Eu não Ele tenho vem, acompanhado recentemente, mas fico ele feliz de vem saber. mudando. Ele vem mudando bastante a abordagem dele, sabe? Então, e outros vários físicos, como eu sempre cito, né? O Michio Kaku, Carlo Rovelli, que são físicos, o Vlatko Vedral, né? Que são físicos que realmente estão dentro da física quântica. Esses físicos não têm essa conversinha, Então, sabe? mas veja, aquele povo que estava ligado lá àquela interpretação de Copenhague e aqueles originais lá daquela reunião de Solvay, e várias, né? O próprio Einstein questionou temas da consciência, o, o, o cara do gato lá, o Schrödinger, Schrödinger. ele também tem umas frases assim fundamentais sobre consciência. Gente, isso foi Aliás, muito bem lembrado, isso Quando ele a acabou. gente vai lá nos físicos, ganhadores do prêmio Nobel, os físicos que Tem. realmente criaram a física, eles têm abertura para falar disso. Então, mas o que acontece é que os que vieram depois, o Tom costuma falar sobre isso, eles, depois de muitos anos se debatendo, tentando achar aquilo pelo ponto de vista materialista, ou encontrar explicações e não encontrando nada, meio que eles se desesperaram, soterraram aquilo, inclusive soterraram estes caras. Eles não ficam divulgando na mídia as ideias sobre consciência que esses grandes caras tiveram. Isso é escondido. Se você não for cavocar, você não acha. Mas o Mário Jorge é uma coisa incrível. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui. Esse livro, às vezes o pessoal fica de olho nele, mas ele não é um livro para leigos, tá? É um livro que eu usei no... Não foi exatamente no mestrado, foi no bacharelado, mas ele serve de base para o que nós vamos estudar no mestrado. Então, você vê que ele é um livro cheio de equações matemáticas, ele é um livro pesado. Mas ele é um livro que tem muito texto também. Quando você passar aqui, você vê que tem muito texto. E nesses textos existe essa discussão, sabe? Do significado da física quântica, do pensamento que está por trás, antes do modelo matemático. O meu professor pulava todas essas partes. Eu fui ler isso por minha conta, depois que eu saí da universidade. Mas me deu uma raiva. Eu falei, mas que filho da mãe! Aqui, tá tudo e se ele pudesse, ele tinha passado passado pretinho em cima, entendeu? Se ele pudesse, ele passava, fazia aquela censura, que nem aqueles documentos sigilosos. Exatamente. Bloqueava. Porque, olha, o meu curso de física quântica para público leigo, eu tiro daqui. Entendeu? É o que eu falo. Eu falo, gente, não é pseudociência. Eu tiro daqui do livro que eu estudei no curso de física. Entendeu? É que lá eles não falam disso. Então, eu peguei o mesmo livro, só que eu fui lá nas partes que o professor pulou. Você vê que absurdo. Mas, retomando só aquele tema da revista Science, então ela fez, há 20 anos atrás, mais ou menos, esse levantamento dos 125 maiores para comemorar os 125 anos dela. E os 125 problemas pendentes da ciência, porque existe aquela falsa idealização, tanto por cientistas alguns que não deveriam fazem isso, e por leigos, né? E principalmente por esses divulgadores dogmáticos, como se a ciência fosse a solução para tudo, no sentido de que já resolveu tudo, já sabe tudo, né? Então, não sabia tudo na época do Bohr, do Einstein, lá atrás, no início dos anos 1900, 1920, não sabiam tudo e seguem não sabendo 125 coisas importantes. Então, eles listaram por um pool de cientistas e divulgadores e depois ranquearam essas ideias da mais importante para menos importante. Eu nunca passei praticamente da segunda ideia, porque assim, a primeira e a segunda são tão chocantes que as outras se tornam triviais, né? E essas primeiras duas têm tudo a ver com o nosso tema aqui hoje, né? Para que vocês vejam que a própria ciência
quando está avaliando corretamente as coisas, não está tentando ignorá-las, ela sabe. E a primeira pergunta é do que é feito o universo. Né? Eu publiquei, inclusive, hoje um story, né, dizendo lá, tantos por cento é matéria escura, tantos por cento é energia escura, isso dá 95%, e os outros 5% é a matéria supostamente conhecida, que, como a física quântica mostra para nós, é feita supostamente de partículas, né? E que essas partículas, na verdade, são informação sobre possibilidades da partícula, das várias propriedades da partícula e probabilidades de quais seriam a ocorrência, a chance de ocorrência desta ou daquela característica. Então, basicamente, é informação sobre possibilidades e probabilidades, que eles às vezes chamam de nuvem de probabilidades, mas que não tem nuvem nenhuma. É uma série de números calculáveis, né, de possibilidades e probabilidades. Então, as partículas, os 5% que a gente supostamente acha que conhece, a física quântica, né, e a física de partículas, né, os aceleradores, tudo isso, já mostrou, e a própria relatividade já mostrou que não tem matéria, né? Tem energia, tá bom? Aí você fala, mas energia também é informação, também é uma quantidade, também é um número, né? Então, qualquer energia que qualquer partícula possua, né, ou qualquer quantidade de partículas possua, também é informação. Então, no final das contas, é tudo informação conforme constatada pela própria ciência. E, no entanto, né, então, assim, 95% é algo escuro, obscuro, que foi nomes criados de ideias criativas para poder tentar fechar as contas, e 5% supostamente conhecido é vazio. Então, não tem a tal aquele átomo do Demócrito é uma coisa que ficou no imaginário popular e científico e dogmático. E as pessoas se agarram ainda a isso sem compreender que eles mesmo já. E mesmo assim, esse átomo seria para explicar esses 5%. Não, sim, isso aí, esses 5%. O resto não existe mesmo, nunca foi encontrado. É mais complicado ainda. E esse 5% também. Você cavoca, e você vê vazio, 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 vazio. Né? Então, e o Tom Campbell, ele veio. Bom, e a segunda questão, né? A segunda questão que eu falei de duas. A primeira é do que é feito o universo. Aí, sem saber do que é feito o universo, ele parte para a segunda questão e já comete um erro extremamente crasso. Qual é a origem biológica, entre parênteses, material, da consciência? Então, assim, ele pega, ele assume que existe matéria, mesmo que ele não tenha encontrado, não sabe do que é, e aí pega e força a consciência a ser um produto da matéria, que não existe e que ele não sabe o que é. Né? Então, assim, em vez de fazer, se fosse ciência aberta, a pergunta seria: qual é a fonte da consciência? Ou o que é consciência? E não qual é a fonte biológica material da consciência. Então, assim, atravessa a música, mas de uma forma assim, rangendo, né? Estragando, ralando. Então, isso é reconhecido. Tá lá, para quem quiser buscar. Estas duas perguntas seguem sem resposta, pelo menos pela ciência dogmática materialista. Criaram-se um monte de teorias, nenhuma delas comprovada, e assim, a minha sensação de bom senso é que não vai, porque está procurando no lugar errado. Como eu disse, um exemplo de procurar a consciência dentro da matéria é que nem você procurar o sol dentro de um porão fechado. Você entra no porão e vai procurar o sol lá dentro. De onde é que está vindo essa luz do sol? Lá dentro não tem luz nenhuma, está escuro. Então, se procurar o sol no porão, não vai encontrar. Então, é uma metáfora tosca, porque a situação é tosca. Você não acha? Total. Nossa Senhora, gente. É muito triste. É triste. Mas aí a gente segue, né, com o nosso trabalho, porque as pessoas todo mundo já viu, já sentiu na pele que essa descrição do universo não tira nem de lasca a nossa realidade, né? Todo mundo já sentiu isso na pele.
Então, não adianta. É por isso que eu digo. Aí vem esse pessoal com aquele porrete do materialismo científico, querendo socar na cabeça das pessoas, mas não adianta vir com esse porrete cheio de dogma, né? Porque as pessoas estão vivas, elas estão vivas nesse mundo que está muito além do que esse paradigma limitado descreve. Né? Então, a gente segue passando a visão, né? Até vou te contar uma coisa interessante, porque no final do mês nós vamos ter o simpósio, né? Universo Quântico, que o Mário Jorge vai ser um dos palestrantes. Nós vamos tirar uma semana inteira, né, Mário Jorge, só para falar, assim, pessoas das mais variadas áreas. Vai ter uma juíza, a doutora Vanessa Alfieri, que usa essa visão quântica no trabalho dela, então ela vai contar como é que isso funciona. Vai ter o Felipe Salles, que é professor da Unicamp, que o único jeito que ele achou de entender a arte é através do paradigma quântico, da consciência, da teoria holoinformacional, do Dr. Francisco de Biasi. Então, olha quanta gente brilhante já está enxergando o mundo com esses olhos, né? E aí eu tinha colocado na chamada, venha para o evento que vai destruir as limitações do paradigma clássico cartesiano. Daí um dos palestrantes, que é um médico, também professor da UFRJ, que também trabalha com a espiritualidade na medicina, ele falou assim, Eliane, destruir, eu acho que essa palavra aí não está cabendo muito bem. Aí eu falei, puxa, mas é mesmo, foi o rapaz do marketing que criou essa frase, eu passei batida por ela, nem percebi. Porque realmente não é destruir, é iluminar, né, Marisol? É iluminar essa visão estreita, Até né? porque nossos temas não têm nada a ver com violência. Exatamente, porque se a gente partir para agressão, que nem eles fazem, nós estamos. Aí aquela história é dor bicudo, né? Dor bicudo vai nivelar por baixo. vai nivelar por baixo, né? Então, como a gente quer trazer um paradigma mais amplo, nós não temos necessidade de brigar no mesmo nível, né? Nós estamos trazendo uma visão mais ampla, aonde a visão deles se torna um pedacinho, né? Um caso particular ali de uma pessoa que está vendo de um lugar muito estreito. Eu vejo que, às vezes, assim, o que dá dó é porque, enquanto temos alguns de nós, e graças a Deus, a fonte de tudo, são muitos, não são poucos, mas ainda somos em menor número. Né? Mas enquanto alguns estão fazendo esse esforço de iluminação, de despertar, né, da consciência das pessoas, você tem alguns, né, que são extremamente dogmáticos, fazendo um desserviço, né? E levando as pessoas, você faz aquele esforço para esclarecer a mente da pessoa, e aí ela vai lá, ouve, mas esse cara é físico, está falando de quântica e está falando completamente diferente. Então, lamento, né? Porque mas aí, a né, física quântica... cada um é livre para acreditar em quem quiser, né? O Aí conhecimento... a gente está aqui só dando uma pista da situação, né? Mas cada um aí você é livre, porque a ciência ela tem um lado que realmente enche os nossos olhos, né? Claro, quando você vê lá, descobriu-se um vírus que causa a doença, e aí agora a gente vai lá e mata aquele vírus. Claro, a ciência ela tem conquistas mirabolantes, maravilhosas. Mas isso não é tudo. Mas isso não é tudo, né, Major? A nossa mente, ela omite, distorce e generaliza. Então, como a ciência ela tem conquistas muito importantes, a gente generaliza. Não, então o que a ciência falar está certo. Não, gente, não. Não, até porque, veja, existe uma quantidade. Esse tema que você estava falando me lembrou da questão do fake news, né? Porque a gente gosta de ver uma notícia legal, e hoje em dia tem tantas pessoas que gostam também e querem, isso chama atenção, que tem pessoas que
tem canais que são focados em trazer essas notícias. E quando tem notícias, ele traz, e quando não tem notícias, ele inventa, né? Então, assim, isso não ocorre só na mídia, infelizmente, né? Como a gente comentou, a ciência é feita de seres humanos, a ciência não existe por si só, ela existe como ideia, mas ela é constituída da classe dos cientistas, dos pesquisadores. Está extremamente falha, né? Do mesmo jeito que os advogados ou qualquer outro engenheiro, quem seja, estão fazendo trabalhos hoje em dia. Estão fazendo, deixa eu só completar essa ideia. A questão é o seguinte, desculpa só eu te interromper, mas é que a questão é a seguinte, só para complementar que eu falei aqui, que a ciência nem sempre está certa, é no sentido assim, na parte prática, a ciência está certa, né? Se a ciência diz assim, tome tal medicamento, não tome tal coisa, porque assim, eu vejo uma preocupação muito grande dos cientistas, com os espertalhões, né, que querem vender lá gominha, não sei do que, né, aquelas besteiradas. Então, isso aí, ok, né? Ah, mas esse produto foi testado e tal. Mas, na visão de mundo, quando a gente olha esse aspecto de compreensão do universo, aí a ciência falha. É aí que ela falha. Porque ela não é isenta do materialismo científico. Ela fala dentro, né, dessa visão limitada do paradigma do materialismo. É isso que tem que ficar claro. Ela é tão metafísica, né, que exatamente, ela é metafísica. Ela é tão metafísica que ela diz que tudo surgiu do nada. E ela não se toca que isso é tão parecido quanto algo que veio da religião. Quer dizer, algo que eu não vejo, não sinto, não percebo, criou tudo. Né? Alguém poderia chamar do nada. O nada, assim, a fonte, né? Eu não posso chamar de Deus e dizer que ele criou. Pode ser apenas comparativo aqui. Mas eu posso chamar alguma coisa que é quase como se fosse um Deus, eu chamo de nada, e do nada veio tudo. Né? Então, e aí eu sigo em frente, supondo que está tudo certo, que assim, esqueço que eu imaginei aquela solução inicial, e todo o resto, quer dizer, eu faço telefone, celular, eu faço satélite, eu faço foguete, eu faço carro elétrico, né? Eu tenho 1001 gadgets aí desenvolvidos, e ninguém discute a habilidade da ciência em gerar gadgets para todo mundo, todo gosto, né? Um sucesso gigantesco que facilita realmente a nossa vida. Por exemplo, um tomógrafo, né? Hoje a gente eles conseguem ver a gente por dentro num grau de definição, né, impressionante. Isso tudo facilita, é maravilhoso. Né? Agora, mesmo quando você vai para o lado, vamos dizer, aí da questão... Então, são questões tecnológicas, né? Quando você fala de remédios, já é uma zona um tanto cinzenta, porque ela é subjetiva. Porque muitas vezes você vai ter uma dor de cabeça, né? Aí você fala, esse remédio é bom para dor de cabeça. Como é que você faz? Você faz um quadro lá e passa aquele remédio para 1000 pessoas, 500, você dá remédio, 500 você dá água com açúcar, e aí você vê que a graduação resolveu. A pessoa vai dizer, olha, então assim, veja, mas eu acho legal o exemplo da medicina, porque o cara fica sentado num negócio como se aquilo fosse extremamente tecnológico, mas é subjetivo. Tem grande parte da ciência, tanto psicológica ou psiquiátrica... É verdade, que não pode ser ignorada. Ela você não pode ignorar. O ser humano é percepção. Né? E se eu percebo a dor, mesmo que ela não exista, para mim ela existe. E se ela existe, mas eu não percebo, né? Para mim não existe. Então, não existe, assim, exatamente. Então, uma reflexão bem simples. Uma reflexão bem simples aqui. Com relação à consciência. Se não existisse mais de um dia para a noite, fossem desintegrados, né, pelo Thanos todos os seres conscientes do universo, como é que a gente ia saber se sequer o universo realmente existiria? Eu diria o seguinte, pela física quântica, provavelmente não existiria. Pela física digital, provavelmente não existiria, porque não estaria... A observação não estaria colapsando nada e a observação não estaria renderizando nada. Mas, independente disso, tanto faz se existiria ou não, porque a partir do momento que toda a última consciência se apagasse, não haveria mais
percepção de coisa alguma. Então, a gente tem que ignorar algo que é a fonte de toda essa lógica, de todo esse raciocínio, esse estudo, essa sensibilidade, e considerar que as coisas são apenas mensuráveis, essas são as únicas. Não, a maior parte da nossa vida é não mensurável, é interna, é avaliação interna nossa. Pois é, mas isso aí é o berço do materialismo científico, que vem lá do final da Idade Média, né, quando surgiu a ideia do nominalismo, né, uma coisa lá atrás que eles achavam assim, o livro existe porque eu pego, né, o carregador existe porque eu pego. O que não é um objeto é apenas um nome, né? Isso é uma coisa do final da Idade Média, entendeu? E isso foi indo e chegou no materialismo científico que nós temos hoje, né? É uma coisa completamente absurda. Então, essa questão do remédio, realmente, porque aí se você for entrar ainda na questão da indústria farmacêutica, aí não vou nem começar esse tema, porque isso aí já dá outra live, né? Dos interesses, né? E da live sujeita à perseguição, então... Então a gente não pode ser inocente, não pode ser bobinho, né? Não pode delegar as nossas escolhas para uma pessoa que está lá falando em nome da ciência, ou para ninguém. A nossa escolha é nossa, é a nossa intuição, é o que faz sentido para a gente, né? O nosso bom senso. E só para esclarecer também, eu falo aqui de espiritualidade, de religião e tudo, o Tom não aborda nada nessa linha, né? O Tom fala da consciência, mas acaba tendo essa similaridade também, porque quando você fala de consciência, você está falando, né, desse algo maior, desse incognoscível, né? Que assim, que as pessoas buscam na espiritualidade também. Cada um chama as coisas como prefere, né? Exatamente. Com a linha de pensamento, e não tem nenhum problema com isso, cada um tem os nomes que quiser. Agora, o Tom, como um cientista que é, como um físico, né, ele adota o método da experimentação direta e da repetição e da extração de conclusões, da criação de um modelo de consciência que explica, inclusive, a física e a realidade, explica por que as coisas são assim, quem somos, o que estamos fazendo, qual é o propósito. Né? Ele consegue ir fundo a partir de um modelo muito simples, partindo de consciência, e que essa consciência evolui, e ele consegue chegar em todo o resto por dedução, né? E com uma racionalidade incrível, onde você consegue ir para o seu lado, chegar a descobrir que existe um lado intuitivo e começar a admitir e praticar, experimentar com ele, e porque você entende de onde vem e aceita, porque eu, como materialista radical engenheiro, acreditava em intuição, eu acreditava que eu era bom, eu acreditava que eu tinha ideias, e mesmo quando eu dormia eu resolvia problemas, e a gente resolve, mas eu achava que é porque eu era bom, né? Meu cérebro era bom, a minha mente era boa, né? E eu estou falando isso porque é um exemplo para a maioria das pessoas no mundo, como as pessoas veem as coisas. Então eu não via a minha intuição como intuição. Eu achava que, assim, eu mesmo, enquanto eu estava prestando atenção nos detalhes aqui, a cabeça estava resolvendo problemas e trazendo a solução para mim mentalmente, de uma forma lógica, de algum jeito. E, no final, você sempre dá um jeito de racionalizar alguma coisa como se fosse racional, quando, na verdade, foi intuição. Então, eu achava que eu nem tinha intuição, né? Então, outro susto que eu levei, descobri que eu tinha, que eu já estava usando faz tempo e não sabia. Mas é tudo muito interessante, mas assim, o Tom realmente ele faz a coisa de uma forma bastante racional, e ele não chama, né? Ele chama de Deus, não chama, ele chama de consciência fonte, né? Então a consciência fonte é a fonte de tudo, e ela trabalha com o quê? Ideias, com pensamentos, com informação, então tudo que ela pode fazer, e pode muito, é gerado por isso. Tanto que nós estamos aqui vivenciando uma realidade gerada por consciência, interagindo com a nossa consciência. Porque, de novo, se eu estiver presente, interagindo e co-criando, eu estou recebendo um sinal da fonte, é como se fosse uma TV, né?
tem uma emissora, está mandando o ambiente aqui, né, o mundo, e eu estou captando e renderizando isso à medida que eu olho para as coisas, que eu vejo, que eu ouço, que eu toco. É uma renderização ultra sofisticada, né, porque só foi a fonte que criou, né? Então, exatamente. e nós estamos trabalhando em conjunto. Nós somos consciência, um pedaço dessa fonte, e essa é a ideia fundamental das descobertas dele. Mas ele consegue mostrar tudo isso de uma forma bastante racional. Quem quiser, tanto que assim, a maior parte das ideias não vai em contra a nada, vamos dizer, da espiritualidade ou da religião, da parte fundamental realmente, né? Vai eventualmente algum detalhe, né? Algum dogma que não vai ser atendido, mas assim, por exemplo, se alguém disser que a fonte é onisciente, se você quiser dizer com onisciente que todas as informações de tudo que já existiu, que existe agora ou que vem a existir vão estar dentro dela, né? Tudo o que eu penso é informação, eu estou em contato e dentro da fonte de alguma forma, sou um pedaço dela, então todo pensamento meu e todo pensamento que eu recebo, que não é meu, está, né, tudo dentro da fonte. Então, alguns chamariam isso de registros acásticos, né? Mas ele chama isso de banco de dados da fonte. E está tudo lá. Então, se você imaginar que isso é onisciência, faz sentido, né? Ela não é uma onisciência que fica vigiando você, porque ela não ganha nada em vigiar você, mas você é parte dela, então não tem nada que você possa fazer que não esteja integrado. Que ela não vai saber. Então isso, veja, ele consegue explicar tudo isso de uma forma bastante razoável, sem recorrer a nada, apenas... A dogmas, a nada, né? Nada. Então, mas isso é que é interessante, porque hoje, quando a gente vê também o que grandes mestres diziam, a gente vê que eles falavam de modo... né, por parábolas e tal, porque não tinha como explicar de outro jeito na época. Hoje o Tom já tem a física quântica que pode explicar através dela. A física quântica é a física digital, com certeza. Exatamente, a física digital. Agora, eu queria deixar aqui uma provocação, né? Também, que assim, na hora que você estava falando aí, né, que se não tiver a consciência não vai ter mundo e tal. Outro ponto que o pessoal bate muito, que não tem assim, o menor sentido, né? As pessoas falam, na experiência da fenda dupla não é o observador que colapsa, é o aparelho medidor. Aí um dia uma pessoa falou isso, né, num comentário, eu falei assim, e quem lê o aparelho medidor? Aí, porque o que adianta o aparelho medir e ninguém ter acesso à informação? E o pior ainda é que aqui, nos textos de física quântica, nos artigos científicos, está escrito lá, as partículas quânticas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Quer dizer, está escrito lá no artigo científico, que é a informação que conta. Então, o que adianta o aparelho ler e ninguém ter essa informação? Se o aparelho lê, mas a gente não tiver a informação, não muda nada. O que muda é a informação. Então, é descabido, parece um papo de esquizofrênico, entendeu? O negócio... Guarda esse livro a 7 chaves, porque ele vai ser recolhido e queimado, viu? Vão ser todas as edições, vão ser recolhidas, porque a censura vai vir em cima, não é possível. Como é que um livro diz uma coisa dessa? Onde já se viu? Pois é. Mas não tem outro jeito de descrever a física quântica. Não tem, mas e assim, é o que eu te falo, aqueles caras daquela época, eles falavam isso e começaram a discutir a questão da consciência. Os arquitetos da física quântica já sabiam disso, justamente. Eles só não tinham um modelo adequado para descrever aquilo. Para eles ainda era um mistério, eles sabiam o papel, que a consciência tinha um papel, mas eles não compreendiam. Até porque eles não acreditavam muito na época nessa questão toda da existência desse substrato chamado espaço-tempo, né, como algo independente que eles queriam que fosse independente da nossa interação, da consciência, de qualquer coisa. Eles estavam muito amarrados com isso, mas eles sabiam que a consciência tinha um papel, mas não tinha como descrever. E eles não existia na época a ciência da informação, né? A física digital não existia na época, não existiam computadores, não existiam simulações, não existiam videogames,
que são metáforas muito mais atualizadas que facilitam. Exatamente, é isso que a gente fala, né? Quando esses grandes mestres aí, iluminados, deram seus ensinamentos, era outro contexto, né? Era outra cultura, outra realidade. Tanto esses mestres, vamos dizer, da espiritualidade, eles tinham outras metáforas, outras linguagens, outros exemplos, quanto também os cientistas. Para eles faltava, na década de 20, lá, no auge da física quântica, do início, né, faltavam essas metáforas. E hoje Exatamente. Por que assim? Por que estamos migrando? Se você falar com alguém jovem e disser para ele que a realidade é virtual, vai ter o mesmo tipo de reação que ficando com videogame, está vendo televisão, está falando no celular, está no multiverso lá. Né? Esse é outro ponto complicado que você está falando aí, que as novas gerações já nascem nesse mundo quântico. Aí você quer pegar a nova geração e fazer andar para trás, aí não dá, né? Por isso que ninguém aguenta. É isso que eles querem investir, mas como dizia também o Max Planck, né, que eu acho, se não me engano, a ciência progride de funeral em funeral. Okay? Isso sendo extremamente ácido e não querendo matar ninguém, mas tendo certeza que todos morrerão, né? Inclusive os cientistas renitentes, né? Aqueles cabeçudos, também vão. E assim, isso aí não é um problema novo com o Tom Campbell, comigo ou com você, isso é um problema que existiu até com Einstein, com todos os outros lá. Os caras tinham ideias novas e elas não eram bem aceitas, eles eram execrados por aqueles que tinham um paradigma anterior. Eles faziam pouco do sujeito, até que, por insistência e evidência, foi trazido à tona que as explicações das equações e tudo mais que, por exemplo, o Einstein ou qualquer outro trouxe, eram extremamente fidedignas e os resultados mostravam que as previsões eram boas. Então, isso é ciência. Ciência é observação, dedução, sugestão de ideias sobre pressupostos dos quais partir e criação de modelo a partir de pressupostos. E aí, quando você tem um modelo, ele vai dar algumas previsões para você sobre o funcionamento da realidade. E aí, você vai lá e vê se bate ou não. Foi assim que o Einstein venceu a parada. Alguém foi lá e mediu, durante um eclipse, que a luz de uma estrela fazia a curva em torno do Sol. Né? Durante o eclipse, ele pôde observar isso e ver que ele conseguia ver uma estrela que estava atrás do Sol. Então, mostrou que as previsões das equações dele mostravam esse desvio da luz. Então, quando o modelo do cara foi validado. Bom, ninguém lembra de todos os caras que ficavam fazendo piadinha dele. Morreram. Exatamente. E nós, né, mas Jorge, como a gente está aqui para andar para frente, a gente não está aqui para ficar olhando para trás, né? Nós fizemos essa live aqui só como um disclaimer, né, para abrir o olho das pessoas, para as pessoas não ficarem por aí se influenciando, mas é para frente que se anda, né? Então, vou convidar de novo, né, o pessoal lá para o Simpósio Quântico, o Simpósio Universo Quântico, vai ter a palestra lá do Mário Jorge. Inscrevam-se, é gratuito, vai ser na última semana de janeiro. Isso é importante você lembrar, não estamos convidando ninguém para pagar nada, é uma conferência aí, um congresso, como chamar, gratuito, quer dizer, cada um de nós vai palestrar lá gratuitamente, não sei como é que vão ter 2 por dia, é isso? Vai ser, alguns dias vão ter 3 palestrantes e a maioria dos dias vão ser 2. Então, vai ser de segunda a sexta, começa segunda, dia 26, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Toda noite tem pelo menos 2 ou 3 palestras. E a gente vai jogando isso aí para o universo, né, Marijó? Vamos fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão e cada um que saiba fazer as escolhas certas, né? Eliane, eu te falo só uma coisa, eu só tenho a agradecer ao universo, em especial aos amigos como você que me ajudam nessa transmissão da mensagem, e ao Tom Campbell por ter feito esse esforço de pesquisar e trazer essa luz extremamente clara, que para mim são ideias libertadoras, e eu, fazendo esse tipo de divulgação aqui, só tenho a agradecer ao nosso público, porque o carinho que a gente recebe de volta é imenso, daqueles que chegam a compreender
o que isso liberta eles na vida deles, o que isso ajuda de positivo, sair Exatamente. dessa quantidade de paradigmas limitantes, né? De É, crenças. Paradigma é crença, é dogma, é limitante. Assim, o agradecimento ao carinho das pessoas com relação a isso supera em é muito qualquer verdade. esperneio que qualquer físico ou engenheiro de desta ou daquela É, escola paradigmática esteja aí é. esperneando, eu não estou nem aí. Quer dizer, eu não costumo prestar muita atenção Isso aí, nisso. Mário O Jorge, importante é que a perfeito. mensagem chegue para quem está interessado e Exatamente, pronto para. exatamente. O nosso trabalho se retroalimenta pelo retorno positivo que a gente tem e vamos indo, né? É isso aí. A Nanda está perguntando aqui como faz para participar. Ô, Nanda, o Mário Jorge andou colocando o link nos stories, né, Mário Jorge? Mas se você quiser ver lá no meu Instagram, clica aí para me seguir, que lá na minha bio tem o link de inscrição, tá? E a gente está divulgando sempre nos stories também, para o pessoal se inscrever. Toda vez que você compartilhar aí também, eu compartilho, sigo compartilhando no Stories, porque tem que ser Tá. diário, É né? para o A gente vai. pessoal poder escrever. Porque na postagem não adianta pôr o link que ele não Não, abre, e nem no não, comentário. não, Então tem que não. ser ou na bio, ou no Stories, ou no direct. Ou você pede lá, a gente Exatamente. manda no direct também. Tá bom, é isso aí. Muito obrigado, minha amiga, por ter aceitado o convite para a gente trocar essa ideia aqui. É bom trocar ideia com uma pessoa ilustrada, com uma pessoa com alma, com consciência e aberta, né? Uma É, isso aí. física, né? Uma pessoa da ciência e que tem ainda a mente aberta, É. diferente de. E Costumo também publicar muita coisa aqui de outros cientistas, como Donald Hoffman, o é, Federico Paguin, que publiquei hoje aí, que é da Intel, né? Foi da Intel, criador. Tem outras pessoas vindo à tona, né? Em geral, as pessoas acabam se iluminando, e algumas delas de peso, e tem cada dia mais pessoas. Mais obrigado pela exatamente, oportunidade. exatamente. Porque a hora que a vida dá aquela lambada, você precisa de um paradigma mais amplo, senão você pira. Né? Então, as pessoas não vão poder se dar o luxo também de ficar com essa visão estreita sempre, né? Uhum. E eu fico aqui muito feliz também de conversar com você, um engenheiro, como você mesmo diz, que deu o salto quântico do materialismo para a ciência da consciência. Aí, ó, nada melhor do que quem já passou pelo processo para ajudar a guiar, né, Mário? É isso É aí. isso aí. É isso aí. Então, Estamos tá aí bom. ajudando na medida do possível e continuamos aprendendo, porque hoje sabemos, como dizia um cara meio conhecido aí, só sei que nada sei, né? É isso aí, isso mesmo. Que bom. Gente, prazer. Obrigada, pessoal que assistiu. Obrigada, Mário. Até Obrigado a todos. breve. Valeu. Tchau. Tchau.